São Paulo segura empate contra o Botafogo e mantém melhor defesa da Libertadores. Clube do Morumbi ficou no 0-0 com o Fogão e conseguiu sair vivo do Rio de Janeiro. São Paulo segura o empate. A noite de quarta-feira, 18, ficou marcada por dois grandes jogos entre times brasileiros na Copa Libertadores. Nas quartas de final, Fluminense e Botafogo receberam Galo e São Paulo, respectivamente. Se o tricolor das Laranjeiras conseguiu vencer por 1-0 e abrir vantagem, o Fogão não foi capaz de furar a defesa são paulina. Com isso, a partida terminou empatada por 0-0. Sendo assim, por mais que tenha tido uma boa oportunidade com Jonathan Calleri, o torcedor do SPFC saiu satisfeito do estádio Newton Santos, ainda mais pela solidez defensiva apresentada. Inclusive, o fato de não ter sofrido nenhum gol manteve o Clube do Morumbi como a equipe de melhor defesa da Libertadores. Até o momento foram 3 gols sofridos em 9 partidas. Tricolor decidirá no Morumbis. Com o resultado igual, o SPFC voltará a ter a chance de decidir um mata-mata de Libertadores em seu mítico estádio. Inclusive, o tricolor ainda não sofreu nenhum gol em 3 jogos de mata-mata. Diante do Nacional Uru, por exemplo, o mais popular venceu por 2-0 após empatar sem gols na capital uruguaia. Até por isso, os botafoguenses saíram do estádio com o sentimento de derrota. Vale ressaltar, aliás, que o confronto pode decidir o retrospecto do tricolor contra os brasileiros na Libertadores. Isto é, como se classificou 8 vezes e foi eliminado em outras 8, o confronto atual é o tira-teima. Por fim, no próximo final de semana, o Fogão vai encarar o Fluminense, enquanto o Clube da Fé receberá o Internacional. A tendência é que ambos poupem para o duelo da próxima quarta-feira, 25. Zubeldia admite falha ao explicar o que gerou sofrimento em Botafogo x São Paulo. Treinador aborda melhora no segundo tempo, mas deixa claro que sabia do problema que enfrentaria contra o Botafogo. Botafogo x São Paulo. O São Paulo encarou o Botafogo na última quarta-feira, 19, na primeira partida das quartas de finais da Copa Libertadores e ficou no empate de 0-0 contra o Botafogo em duelo disputado no estádio Newton Santos. A partida foi marcada por grande pressão dos donos da casa, que criaram inúmeras chances de balançar as redes, principalmente no primeiro tempo, onde houve um notável desequilíbrio entre o volume de jogos entre as equipes. Arboleda foi o grande nome do tricolor com uma atuação impecável. Mas, o desempenho da equipe como um todo rendeu críticas. O alvo foi a postura do técnico Luiz Zubeldia, bastante criticada nas redes sociais. Entretanto, o técnico concedeu entrevista coletiva após o confronto e lançou seu olhar sobre os problemas sofridos pela equipe. Sofrimento é inevitável na Libertadores. Tivemos dificuldades de reter a bola por conta da pressão deles. Essa adaptação veio mais no segundo tempo. Os jogadores deles podem driblar e criam jogadas individuais, destacou o treinador. O comandante argentino também fez questão de ponderar que o sofrimento faz parte dos desafios da Libertadores e aprovou a mudança de atitude do time no segundo tempo. É Copa. Se sofre e é assim. Tivemos compromisso, sofremos. Felicito a equipe pelo que fizeram. No segundo tempo estivemos melhor ordenados, depois melhoramos no jogo. Quanto à criação de gols, melhoramos. Contra o Nacional não criamos nada. Ganhamos do Talleres, empatamos com o Nacional em uma partida difícil. A diferença é que nesses jogos tivemos mais a bola, mas não tivemos chances. Hoje, no segundo tempo, tivemos uma chance clara. Sabia que corrigindo algumas coisas melhoraríamos no segundo tempo, explicou. Mas o técnico admitiu que a estratégia que adotou acabou dando mais posse de bola ao Botafogo, justamente o que levou tanto perigo ao gol de Rafael. Nós sabíamos que se não poderíamos reter a bola com os 3 zagueiros e fazer 2 contra 1 por dentro, encontrando William ou Lucas, teríamos dificuldades. Apesar das situações de gol no primeiro tempo, defendemos bem. Isso é Copa Libertadores. Eles foram melhores no primeiro tempo, mas para mim se trata de correr bem o campo e cuidar da bola. Como não tivemos a bola, tivemos de correr. São Paulo x Botafogo. John Testor confirma ausência no Morumbis. Não gosto que me mostrem dedo do meio. Sócio majoritário da SAF do Botafogo admitiu que não vai ao Morumbis na semana que vem e revelou motivo inusitado. São Paulo x Botafogo na próxima quarta-feira. O São Paulo voltou do Rio de Janeiro com um empate primordial diante do Botafogo na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo com uma atuação bem abaixo da expectativa, o resultado é favorável ao tricolor. Para avançar às semifinais do torneio em que é tricampeão, o São Paulo necessita de uma vitória simples.
O presidente Júlio Casares esteve presente no estádio Newton Santos para acompanhar a partida, porém precisou voltar às pressas, já que a mãe faleceu na noite de quarta-feira, 18. E o jogo no Morumbi será que terá a presença de John Testor, sócio majoritário da SAF do Botafogo? O próprio empresário deu essa resposta na zona mista do Newton Santos. O empresário estará em um compromisso com o Lyon, outro clube que é proprietário, diante do Olympiacos. Além disso, Testor reclamou dos jogos do Botafogo que acontecem fora da casa pela hostilidade das torcidas rivais. Eu não vou para o jogo na semana que vem. Tenho uma família que vive na Flórida, tenho também outros clubes, tenho que ver o calendário. Não gosto dos jogos que ficam me mostrando o dedo do meio, essa expressão, eu não sei como explicar, mas a torcida do São Paulo fez, reclamou o empresário. Até o jogo da próxima quarta-feira, 25, o São Paulo tem que virar a chavinha para o Brasileirão Série A, em que busca entrar novamente no G4. Neste domingo 22, às 18h30, horário de Brasília, o tricolor recebe o Internacional. Os próximos jogos do São Paulo no Brasileirão Série A serão: clássico contra o Corinthians em Brasília no dia 29, Cuiabá na Arena Pantanal, no dia 5/10, e contra o Vasco em casa no dia 22/10. Galopo fica de fora da Libertadores e vê tempo despencar no São Paulo. Argentino, que quase deixou o tricolor na janela de transferências, acredita que pode melhorar. Acabando a passagem? Na noite desta última quarta-feira, 18, o São Paulo visitou o Botafogo no estádio Newton Santos, pela ida das quartas de final da Copa Conmebol Libertadores da América 2024. A partida acabou em um empate sem gols, mas a torcida tricolor notou a ausência de um jogador na partida, Juliano Galopo. O argentino foi cortado da delegação tricolor que viajou para a cidade do Rio de Janeiro. Por conta disso, o jogador vê cada vez mais sua participação em campo pelo São Paulo despencar, principalmente nos últimos meses, sob o comando de Luiz Zubeldia. Nas primeiras 17 partidas sob o comando do argentino, Galopo entrou em 11, sendo titular de apenas 5. Mas as duas lesões no pé fizeram com que o jogador desfalcasse o tricolor paulista por novos jogos. Aliás, entrou em 2 partidas entre uma e outra contusão, sempre como reserva. Queda de Galopo no São Paulo após lesões. Mas após voltar a ficar disponível para o treinador, as chances começaram a ficar escassas. Na verdade, apenas uma. Foram 8 jogos desde que voltou, sendo relacionado para 5, mas entrando apenas contra o Vitória no final do segundo tempo, em um time cheio de reservas. Desde que foi titular pela última vez em uma atuação muito criticada pela torcida contra o Vasco, Galopo tem apenas 88 minutos em campo. O argentino participou de 4 dos últimos 22 jogos do tricolor paulista. Um cenário que incomoda muito o atleta, que teve propostas para deixar a equipe na janela de transferências. Procurado por Rosário Central e Boca Juniors, o São Paulo segurou o meio-campista. Mas pessoas próximas do jogador acham estranha a falta de oportunidades. Na última terça-feira, 17, após ser cortado, Galopo postou uma longa mensagem em uma rede social que terminava com "a vida sempre premia os que nunca se rendem". Recusando a oferta dos clubes argentinos, o meio-campista tinha, como plano, reconquistar seu espaço no São Paulo para se reaproximar de seu sonho de jogar na Europa. O tricolor não era inflexível à venda, mas os valores não agradavam. Em 2024, Galopo entrou em 26 jogos, marcando apenas um gol. Se arrependeu. O jogo entre Botafogo x São Paulo foi marcado por pressão dos cariocas, que criaram muitas chances. As críticas da torcida ficaram direcionadas a Zubeldia, que disse em entrevista que reconhece os problemas que a equipe teve. O meio-campista Rafinha Alcântara, de 31 anos, foi oferecido ao São Paulo. O jogador está em final de contrato com o Al Arabi, do Catar, e busca um novo clube. A informação foi levantada pelo jornalista Felipe Facincani e confirmada pela reportagem da Rádio Bandeirantes. Rafinha Alcântara foi revelado pelo Barcelona em 2011, onde disputou 90 jogos e conquistou uma Champions League, 3 vezes Campeonato Espanhol e 5 a Copa do Rei. Depois passou por Celta de Vigo, Inter de Milão e PSG, onde faturou um campeonato francês e uma Copa da França. Em 2021, chegou por empréstimo à Real Sociedade e desde 2022 defende o Al Arabi, do Catar. Pela seleção brasileira, Rafinha fez apenas 2 jogos pelo time principal e em 2016, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Rafinha Alcântara é filho do tetracampeão Mazinho, que é ídolo do Palmeiras.
Pelo Verdão, Mazinho disputou 127 jogos e conquistou 2 paulistas, em 1993 e 1994, o Campeonato Brasileiro de 1994 e o Rio-São Paulo de 1994.